Bom dia, meninas. Hoje a live vai ser rapidinha, tá? Vai ser sobre as principais queixas em relação ao sistema gastrointestinal na gestação. Sabe que na gestação o nosso corpo muda completamente, né? E com o intestino, o sistema gastrointestinal não é diferente, né? A gente sofre muita influência hormonal e essa influência hormonal é responsável por quase todas as modificações que a gente sofre durante a gravidez. E aí o que é que acontece? Em relação ao sistema gastrointestinal, né, a gente tem muito a ação de um hormônio chamado progesterona, que é o principal hormônio responsável por todas as queixas, desde aumento de salivação, até enjoo, azia, refluxo, sensação de estar inchada, gases, prisão de ventre, consequentemente hemorroida, porque a hemorroida ela não é só a questão hormonal, ela tem a questão mecânica, né? E geralmente ela vem pela prisão de ventre que a gestação provoca em muitas mulheres, tá? Então, qual é para vocês entenderem o principal, o assunto principal é o seguinte: por que o nosso sistema gastrointestinal ele sofre, né, essas alterações durante a gestação? Por um único, simples e claro motivo, porque o nosso corpo ele precisa retardar todo o processo de digestão para que a gente faça uma digestão mais lenta, mais demorada, num período maior. E qual o motivo de a gente demorar mais a fazer essa digestão? O motivo é simples e faz todo sentido, né? Como tudo no nosso corpo faz sentido, isso também faz todo sentido, que é o quê? É justamente promover uma maior absorção de nutrientes pela mulher, né, para ficar disponível para o feto. Então, o que é que acontece? Resumindo tudo, a gente tem que retardar o nosso processo de digestão, fazer com que o alimento demore mais tempo no nosso intestino, para que a gente absorva ao máximo todos os nutrientes daquele alimento, para que o bebê receba o máximo de nutrientes possíveis, tá? Então, resumindo, todas essas alterações gastrointestinais que a gente tem são voltadas a esse processo de fazer uma digestão num tempo maior para que a gente consiga o máximo de nutrientes para mandar ali para o nosso bebê, certo? Então, lembrando que a alimentação é um dos pilares mais importantes da gestação, né? E que tudo que a gente come, toda vez que a gente vai fazer o prato, o que a gente tem que pensar é: o que é que eu quero fornecer de nutriente para o meu bebê agora, né? Então, realmente cada refeição acaba sendo uma escolha. A gente, quando está gestante, a gente está ali construindo um ser humano do nada, né? Do zero. E aí a gente está construindo, é como se fosse uma obra, e a gente está botando lá tijolinho por tijolinho. E cada tijolinho desse vai ser importante para a saúde do bebê e para a saúde dessa pessoa que vai nascer para o resto da vida, tá? Então, por exemplo, doenças crônicas que a gente vê muito hoje em dia, em pessoas cada vez mais jovens, elas são basicamente determinadas pela nossa alimentação, desde antes da gravidez, tá? Existe uma coisa chamada imprinting metabólico, né? Que os estudos já demonstram, já é provado por A mais B, que a nossa alimentação até antes da gestação interfere, né, na saúde e no que a gente vai dar de programação genética para esse bebê, tá? Para essa nova pessoa que a gente está construindo dentro da barriga. E aí, voltando para o sistema gastrointestinal, pela ação hormonal fisiológica da gravidez, a gente pode ter diversos sintomas, que aí vão variar mais ou menos de acordo com cada mulher, de acordo com cada pessoa, tá? Então, vamos começar pelo começo, né? É importante que todas essas queixas vocês relatem também sempre no pré-natal, tá? Por quê? Porque vocês devem também receber todas as orientações em relação a essas queixas. Às vezes a gente precisa avaliar se é preciso medicar, né? E varia muito de mulher para mulher. Tem mulher que passa os 3 primeiros meses vomitando muito, né? Além da náusea tem o vômito. E tem mulher que tem uma náusea muito leve e transitória, que ali 2, 3 semanas passou, foi embora e deu tudo certo. Então varia muito e a gente tem que tentar minimizar ao máximo esses sintomas para ter uma qualidade de vida melhor na gestação, né? Já que é uma coisa que é fisiológica da gravidez, que a gente não tem como evitar que aconteça, tá? Então bora lá.
Bora começar pelo principal, pelo que mais, assim, a gente tem mais queixa, né? Toda vez tem pergunta na caixinha sobre isso, principalmente as que estão aí, que são novatas, né? Que estão, que engravidaram agora, que são mãe de primeira viagem, né? Que estão enjoando, que estão começando a sentir a influência. Em relação a enjoo, além da questão da progesterona, a gente tem muito causado pelo o HCG, né? Que é o hormônio principal do início da gestação, do primeiro trimestre, tá? Então, o HCG é um dos grandes responsáveis pela náusea, pelo vômito, pelos enjoos ali do primeiro trimestre, certo? Então, o que é que acontece? A gente primeiro precisa saber que isso é comum, que isso é da gravidez, né? E que para muitas mulheres não tem o que fazer. Se vai enjoar, se vai vomitar, a gente não tem como, primeiro a gente não tem como prever quem vai enjoar mais e quem vai enjoar menos, e segundo a gente não tem como evitar que isso aconteça de todo, né? Que simplesmente você não sinta nada, nenhuma náusea, que você não vomite nenhuma vez. O que a gente dá são orientações para que esses sintomas sejam minimizados ou até para tratar. Por quê? Porque a gente sabe que quando a mulher está vomitando muito, né? É muito importante tratar com medicação, né? Fazer um tratamento medicamentoso para que esses vômitos não levem a uma deficiência de íons, por exemplo, não dê uma queda de sódio, não dê uma queda de potássio, não desidrate, não lhe leve a um processo de desidratação, que aí sim pode interferir com a gestação, tá? Então, a gente tem que primeiro levar a queixa para o pré-natal, fazer com que o nosso profissional que está nos atendendo identifique se isso é uma queixa leve, se é uma queixa moderada, se é um quadro mais grave que precise de uma intervenção medicamentosa, né? E existem algumas orientações que a gente dá para que esses sintomas da náusea, do enjoo, né? Aquela eterna salivação, aquela eterna buraco na barriga, aquela eterna tontura, vontade de vomitar o tempo todo, elas melhorem, né? E a primeira delas é fazer alimentações fracionadas, né? Não encher o estômago todo de uma vez, não fazer grandes refeições de uma vez só. Tentar se alimentar frequentemente, né? E em porções menores. Por quê? Porque se a gente enche muito o estômago de uma vez, a probabilidade do estômago botar essa alimentação para fora é muito maior, tá? Tem muita mulher que sofre com náusea de manhã, né, ao acordar. Por quê? Porque o jejum é uma coisa que piora demais a náusea e é um ciclo, vai se tornando um ciclo. Você tá nauseada, aí não come, aí fica mais nauseada, aí continua sem comer porque não aguenta comer e a náusea só piora, o ciclo só vai piorando. Então é importante tomar algumas medidas, principalmente para quem tem essa náusea importante pela manhã. Tá? Se acordar de noite para fazer xixi, por exemplo, o que é que você pode fazer? Deixar um copo de suco ou meio copo de suco na geladeira e aí você já toma de madrugada. Por quê? Porque isso ajuda a quebrar o jejum da noite toda, né? Porque quando a gente tá dormindo à noite, a gente passa a noite toda em jejum. Só que aí para você não acordar com tanta náusea pela manhã, levantou à noite para ir ao banheiro, quebra o jejum, né? Para já ajudar quando você for levantar de manhã. Outra questão, deixa um pacotinho, ou bolacha, ou biscoito de polvilho, enfim, alguma coisinha ali seca que você possa comer pela manhã antes mesmo de levantar. E aí o que é que você faz? Você come 2 a 3 bolachas, toma uns goles de água, deixa o copinho lá de água com o biscoitinho ou com o biscoito de polvilho, enfim, creme cracker, biscoito Maria, enfim. Come 2 ou 3 biscoitinhos, toma um copo de água e continue deitada. Fique deitada por mais uns 15 a 20 minutos. Espera dar uma melhorada na náusea, no enjoo, na tontura, para poder levantar. E aí depois disso é que você vai tentar tomar café da manhã. Porque às vezes a gente passa a noite toda de jejum, acorda muito nauseada, vai direto tomar café e aí o que é que acontece? Bota tudo para fora, né? Então, são medidas que a gente recomenda para que esses enjoos eles sejam amenizados, para que a gente consiga abrandar essa sensação tão ruim. Porque o primeiro trimestre a gente sabe que já dá muita indisposição, que já dá muito cansaço, e aí quando você ainda está
nauseada o dia inteiro, querendo vomitar, tonta, né? É uma sensação horrível. E aí acaba que a gente passa o primeiro trimestre todo praticamente convalescente, né? Sempre deitados, sempre passando mal. Outra questão, procure não comer alimentos muito temperados, muito condimentados. Evite fritura. Por quê? Porque a gente sabe que esse tipo de alimento é irritante da mucosa do estômago, da parede do estômago, tá? Então, quanto mais a gente irritar esse estômago, maior é a probabilidade da náusea piorar, da azia piorar, do vômito chegar, né? E da gente não melhorar. Então, saber o que comer também é bastante importante. Evita comida muito guisada, com muito molho, com comida muito molhada. Dá preferência à comida mais seca, que isso também dá uma ajudada, tá? Preferir alimentos gelados, tomar um suco gelado, usar chá gelado de gengibre. O gengibre é conhecido pela sua ação digestória e anti-inflamatória, então ele ajuda bastante nos enjoos, tá? Tem até umas pastilhinhas de gengibre, quem é seguidora mais antiga sabe que eu recomendo. Tem umas pastilhinhas que vendem na Drogazil de gengibre com limão. É coisinha para andar na bolsa, então para quem tá muito nauseada, para quem anda enjoando muito, talvez seja uma opção, tá? Mas o chá gelado realmente é muito bom, porque além da temperatura, tem a questão da ação do gengibre, tá? Outra coisa, se estiver vomitando, principalmente se estiver vomitando frequentemente, aí realmente tem que começar o pré-natal o mais rápido possível para entrar com medicação, tá? Não pode ficar vomitando o tempo todo e achar que tá tudo bem, que é do começo da gravidez mesmo, e ficar em casa. Por quê? Porque numa dessa desidrata, faz um desequilíbrio hidroeletrolítico e aí passa mal e realmente apaga, tá? Então, tá vomitando muito, tem que começar a medicação. Não dá pra ficar achando que é só da gravidez e que vai passar e não medicar, tá? Infelizmente, em alguns casos a gente tem que medicar e existem medicações seguras para serem feitas, tá? Outra coisa, não escova o dente logo que acorda, pelo amor de Deus, porque tem gente que já tem náusea só de escovar o dente sem estar grávida. Imagine enjoada, nauseada e ainda escovar o dente, tá? A probabilidade de você vomitar é bem alta. Vamos falar um pouquinho de azia agora, né? Para azia também, são basicamente, em relação à alimentação, são basicamente essas recomendações, mas aí tem as recomendações da questão da postura, né? Tá sentindo muita azia? Comeu, não deita, em hipótese nenhuma, tá? Não deixa para jantar muito tarde, janta, dá para fazer uma caminhada até dentro de casa, ou se morar num local que tem uma área aberta, vai fazer uma caminhadinha de 15 minutos, 20 minutinhos, para esse alimento se acomodar no estômago e evitar essa azia, tá? Então, fica sentada ou vai fazer uma caminhada, mas não deita de forma nenhuma. E quando for deitar, mesmo assim, fazer uma montagem com os travesseiros para te deixar elevada, para não te deixar deitada, totalmente deitada, sempre te deixar elevada, para que esse líquido do estômago, para que o ácido do estômago não retorne, né, e não suba. Porque quando esse ácido sobe, sai queimando o esôfago, às vezes queima até a garganta, aí você começa a tossir, você começa a ter pigarro, começa a queimar tudo e aí fica insuportável, tá? Também existe medicação, tá? Para a questão da azia, também dá para medicar. Sempre lembrando que qualquer medicação que a gente vai usar, a gente sempre tem que avaliar risco-benefício, né? A gente tem que ver quando é mais importante usar a medicação e quando é mais importante não usar, tá? Mas a partir do momento que tá causando um incômodo, tá piorando a sua qualidade de sono, que sono na gestação é uma coisa extremamente importante, então a gente vê a necessidade de medicar, ok? Entendido? Bora lá. Quem aí já teve aquela sensação de estar o tempo todo arrotando, com o estômago estufado, com a barriga estufada, além da náusea, não para de arrotar, né? Quando a gente tá nauseada, geralmente a gente essa sensação de náusea e arrotando o tempo todo.
Então, uma coisa também que ajuda em relação a isso é a mastigação, tá? A gente precisa mastigar o máximo possível. E isso é uma orientação para a vida toda. A gente precisa mastigar bem os alimentos, porque quanto mais a gente mastiga, melhores os nutrientes são absorvidos no nosso intestino. Melhor é a nossa digestão. Então, se a gente já está com a digestão que está aí lentificada, se a gente não mastiga, engole os alimentos praticamente inteiros, né? Essa digestão vai ser ainda pior. Evitar que comer alimentos que fermentam muito, tá? Tipo feijão, grão de bico. Quando for comer o feijão, ele tem que ficar entre 24 a 48 horas de molho, tá? Então, lentilha, feijão, grão de bico, esses alimentos que a gente sabe que tem muita fermentação, é muito importante fazer o processo de retirada daquele gásinho que o grão produz, para que a gente não fique também com tantos gases, tá? Salivação excessiva, né? Tem mulher que passa a gestação toda cuspindo. Eu tenho gestante que chega no consultório e o tempo todinho fica pedindo para levantar, para ir cuspir, né? Então, essa salivação excessiva também é um sintoma da gestação, é um sintoma normal da gestação, tem a ver com a questão hormonal também. E aí, o que é que a gente pode fazer, né? A orientação para essa salivação é a mesma orientação para quem tá nauseada, tá? As mesmas medidas de controle da náusea e da azia servem para a questão da salivação. E uma coisa que ajuda também, uma diquinha aí, que resolve para muita gente ou diminui, é fazer enxágue com enxaguatório bucal, fazer gargarejo com enxaguante bucal, tá? Obviamente que enxaguante bucal sem álcool, tá, minha gente? Sem álcool. Álcool já é comprovadamente, álcool de enxaguante bucal é comprovadamente um fator de risco para câncer de boca, tá? Álcool não é pra gente, a gente não tem que usar nada com veículo alcoólico. Então, o que é que acontece? Faz gargarejo com enxaguante bucal, que dá uma melhorada aí na salivação, se tiver muito insuportável, tá? E beber muito líquido, beber muita água também ajuda. Joia? Dor na barriga, tem muita mulher que confunde também a questão da digestão dos gases com cólica, né? Com cólica menstrual. Aí acha que tá tendo contração, que tá tendo dor, quando na verdade não tem. São gases mesmo, é a barriga inchada. Por quê? Porque o alimento, por ficar muito tempo na barriga, ele vai fermentando ali, vai sofrendo processo de degradação e vai gerando gases, né? E esses gases, se você não se movimenta, eles vão ficando ali acumulados e vão dando diversos incômodos. E aí você vai sentindo dor, sente como se fosse realmente uma cólica, sente pontada, né? Muitos gases, solta muito pum, né? Fica constipada porque a alça do intestino ela tende a ficar mais relaxada pela ação da progesterona. A progesterona diminui aquele movimento que o nosso intestino faz. Quando a gente tem aquela vontade de fazer cocô, o nosso intestino ele tá, quando a gente tá fazendo digestão, o nosso intestino ele tá se movimentando, ele tá empurrando o alimento ali pelas alças intestinais para fazer a digestão, né? E esses movimentos eles ficam diminuídos pela ação da progesterona. E aí o que é que acontece, né? Primeiro que vocês têm que levar essa queixa para o pré-natal até para a gente fazer a diferenciação se isso é cólica mesmo de contração uterina ou se é cólica de gases, né? Então a gente tem que fazer essa diferenciação aí até para descartar o processo de uma infecção urinária que esteja causando contração uterina, enfim, tá? Então é importante sempre, por mais que as queixas sejam queixas comuns na gestação, que as queixas sejam do processo fisiológico da gestação, a gente sempre está levando essas queixas para o pré-natal. A gente não esquecer, pega o caderninho, vai anotando tudo e leva no dia da consulta para tirar todas as dúvidas, tá? Então o que é que acontece? Minha garganta tá queimando. Exercício físico, caminhada ajuda muito a esse intestino se movimentar, a esses gases irem sendo eliminados, tá? Quanto mais parada ficar,
mais sensação de barriga inchada e mais sensação de estar cheia de gases você vai ter. Então, a caminhada, fazer uma caminhada leve, com frequência, né, regularmente, ajuda bastante, tanto para a questão da prisão de ventre, quanto para a questão de eliminação de gases. Por quê? Porque à medida que o intestino vai se movimentar mais, você vai sentir vontade de fazer cocô, as fezes elas vão caminhar ali dentro do intestino e, consequentemente, os gases também. Tanto os gases que estão aqui no estômago, quanto os gases que já estão nas alças intestinais, tá? Então, a alimentação rica em fibra para prisão de ventre, tem que comer muita fibra. Se tiver com dificuldade, tem que fazer coquetel laxante, tá? Beber muita água, não adianta ingerir muita fibra e não ingerir muita água. Se você come muita fibra e não bebe muita água, isso piora a constipação. Por quê? Porque você vai ficar com um bolo fecal enorme, porque você está comendo muita fibra, e esse bolo fecal vai ficar ressecado. Então, maior vai ser a sua dificuldade de evacuar, tá? Então, é muita fibra à medida que você toma muita água. Não pode estar desbalanceado isso aí, tem que estar sempre meio termo ali, entre água e alimentação, tá certo? Comer muita verdura, verdura crua, legume cozido, tá? Aveia, farelo de aveia é muito bom para constipação, tá? Faz coquetel laxante, bota Activia, bota uma banda de mamão, bota uma laranja com bagaço, bota 2 colheres de aveia, 3 ameixas sem caroço e bate tudo e toma sem coar, tá? Sem coar, porque a fibra é o que a gente quer nesse momento, né? Outra coisa, lembrando, né? Os alimentos de alta fermentação, que é feijão, lentilha, grão de bico, o próprio ovo também fermenta muito, né? Então, enquanto tiver assim, com muitos gases, é importante dar uma... Deixa eu só passar aqui. É importante dar uma evitada nesses alimentos. Joia? Entendido? Se faz muito tempo que não faz exame de fezes, que não toma remédio de verme, também, em alguns casos, é importante fazer exame parasitológico de fezes, principalmente para quem mora em região onde a gente tem muita verminose, tá? Então, para quem não faz remédio de verme há muito tempo, é importante fazer também um parasitológico para ver se tem alguma verminose aí para ser tratada, né? E pode ser necessária a prescrição de algumas questões também, principalmente em relação à constipação. Na minha gravidez, assim, foi o principal nó, foi a constipação. Eu sofria muito. Por quê? Porque além da questão hormonal, né, a gente tem o bebê ali. Meu bebê sempre ficou à esquerda, com as costas do lado esquerdo, e é justamente na alça, em cima da alça intestinal. Então, além da questão hormonal, tem a questão mecânica de espaço ali dentro para o cocô passar, né? Então, eu sofri muito, 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 muito. E o que me ajudava realmente, além de alimentação, de muita água, de caminhada, né, de exercício físico, eu tomava fibra, tanto comia, né, pela alimentação, como tomava, né? E é importante também avaliar se não é o caso de fazer probiótico, porque probiótico também ajuda na constipação. O uso de probiótico também ajuda na constipação, tá? Então, por isso, vocês têm que entender que vocês têm que levar tudo isso para o pré-natal, joia? Na minha consulta, eu já pergunto de rotina. A gente não sai sem eu perguntar como é que tá o xixi, como é que tá o cocô, né? Por quê? Porque são coisas que são muito comuns. Então, a grande maioria das mulheres tem. E aí também tem um outro adicional em relação à constipação. O uso do ferro, né? Do sulfato ferroso. O ferro, em geral, ele pode provocar também constipação, ele pode piorar a constipação, ou ele pode dar também diarreia, ele pode piorar o enjoo, né? Pode dar uma sensação de náusea. Então, existem estratégias aí também, porque a gente não pode deixar de tomar o sulfato ferroso, a não ser que a nossa hemoglobina esteja alta e muito boa, o que não acontece em boa parte das gestantes, né? A gente não pode deixar de tomar o sulfato ferroso. O que é que a gente faz? A gente opta por outras formas de sulfato ferroso, porque o ferro ele tem várias apresentações, né? Tem o sulfato, tem o glicinato e por aí vai. Então a gente pode optar por outra forma para ver se a pessoa se adapta melhor
A gente pode também alternar, de repente, tomar, dependendo de como o exame de sangue esteja, você pode tomar um dia sim, você pode tomar um dia não. Enfim, a gente vai vendo durante a consulta, né, como é que estão os sintomas da constipação e vai adequando ao uso do sulfato ferroso. Mas o sulfato ferroso também pode estar interferindo, tá certo? E por último, eu queria falar um pouquinho da questão da hemorroida, tá? A principal causa de hemorroida na gravidez se chama constipação, se chama prisão de ventre. Então, a hemorroida é uma consequência da prisão de ventre. Não, assim, excetuando-se as mulheres que já vêm com a hemorroida antes da gravidez, né? A hemorroida da gestação é muito causada pela prisão de ventre e pela sobrecarga sanguínea nessas veias dessa região do períneo, tá? Quanto maior o peso da barriga, mais a região do períneo está sobrecarregada. Então, mais os vasos da região anal estão sobrecarregados. E aí, maior a probabilidade, junto com o esforço que você faz para defecar, maior a probabilidade de aparecer aí uma hemorroida, tá? E aí, vocês chegam no consultório dizendo, ó, eu tô constipada, eu não tô conseguindo ir no banheiro e agora apareceu uma carnezinha crescida do lado de fora do meu ânus, né? E eu não sei o que é isso. Aí eu vou explicar que isso já é uma hemorroida, tá? E aí a gente tem algumas medidas aí para tentar amenizar o problema. Qual é o problema, né? O problema é essa trombose, ela pode ir evoluindo ao longo da gravidez e aí pode acontecer de se formar um coágulozinho de sangue lá onde tem aquela pontinha e fazer como se fosse um trombo ali na região da hemorroida. E isso causa uma dor imensa, é um desconforto gigantesco. A mulher às vezes vai parar na urgência, tem que fazer um procedimento cirúrgico para tirar o coágulo, né, e para resolver ali aquela hemorroida, tá? Mas o principal tratamento para a hemorroida é resolver a prisão de ventre, porque a prisão de ventre, o esforço para evacuar é o que vai causar ali basicamente aquela hemorroida, tá? Então, as mesmas orientações que eu dou para prisão de ventre, para constipação intestinal, são as orientações para a hemorroida. Obviamente que quando a hemorroida está em crise, quando você está em crise de hemorroida, com dor na região anal, com a hemorroida inflamada, com trombo dentro do vaso que fez a hemorroida, né? Aí precisa de intervenção, precisa de medicação, né? Precisa de, se for um trombo, precisa de ir para urgência, né? Para fazer outro tipo de medicação e às vezes até para fazer um procedimento. E lembrando que essa hemorroida ela também pode piorar no pós-parto, principalmente pós-parto cirúrgico de cesariana, tá? Quando a gente faz parto cirúrgico, o ato de abrir a nossa barriga, de mexer lá dentro, de mexer no útero, de mexer nas alças intestinais, de mexer na cavidade como um todo do nosso abdômen, ele já deixa o nosso intestino meio abestalhado, meio paradão, e aí a gente sofre, principalmente na primeira semana, ali nos primeiros 10 dias, a mulher pode realmente parar totalmente com a função intestinal. Então é bastante importante ter essa informação e desde os primeiros dias do parto, principalmente parto cesárea, ter uma dieta laxante, ter uma dieta que favoreça para que esse intestino ele caminhe, para que não faça muito esforço na hora de evacuar. Porque quem já tem essa hemorroida da gestação, pode ser nesse momento do pós-parto que essa hemorroida vai se desmantelar toda aí, tá certo? E ninguém quer ir na primeira semana de vida do bebê parar no hospital, né? Então, se tiver sangramento, se tiver dor intensa na hemorroida, se tiver processo inflamatório, você tocar lá e ver que tá tudo dolorido, que tá doendo demais, realmente tem que procurar o hospital, tá certo? Não tem muito o que fazer. Pode ser usado supositório em último caso, quando a gente tem as fezes tão ressecadas que elas não conseguem sair. E aí o que é que pode ser feito? Pode ser feito supositório de glicerina para amolecer ali, lubrificar a passagem, né? Ali a região anal, para que as fezes passem sem danificar, né? Sem agredir, sem causar nenhuma lesão ali naquela hemorroida que já se formou, tá? Então, tem que fazer a higiene ali bem direitinho, fez cocô, dá uma limpada bem direitinho. Isso eu já tô orientando para quem tem hemorroida, tá, minha gente?
E aí fazer a limpeza da região anal com um sabãozinho neutro, limpar bem direitinho para evitar que essa hemorroida ela tenha essa lesão e ela infeccione, tá certo? Banho de assento morno também é importante. Compressa morna quando tiver com dor na hemorroida é bastante importante, tá? Ou até tem gente que prefere gelado, porque é meio que anestesia, né? E outra coisa que você pode fazer, isso vale tanto pro períneo pós-parto como pra hemorroida, tá? Tá sentindo muito desconforto no períneo, tá sentindo desconforto na hemorroida, quando for sentar, não senta com a bunda direto na cadeira. Você pega uma toalha de banho grande, faz um rolo com ela, e aí você faz uma rosquinha, uma roscona, no caso, né? Rosquinha é a de peito. Você faz uma roscona com a toalha ou com uma manta, enfim. Faz uma rosca, como se fosse uma boia, e aí, ou até uma boia mesmo, pode ser uma boia infantil, e aí você vai sentar e não vai... Você vai botar a boia antes de sentar e vai sentar em cima da boia. Por quê? Porque a boia evita que aquela região ali do períneo e da região anal fique sendo pressionada pelo peso do seu corpo junto do assento da cadeira, tá? Então isso alivia muito para muitas mulheres, principalmente nos primeiros dias pós-parto, para quem teve algum tipo de laceração, né? Para quem tá com a hemorroida inflamada, com muita dor, com muito desconforto, isso serve também, tá? E aí, quem tá aí, tem alguma dúvida, querem falar mais alguma coisa, tem algum outro assunto aleatório aí? Eu preciso ir embora, eu vou resolver umas coisas de Pedro, eu já falei que hoje é o aniversário dele, 3 anos, mamãe fica arrasada, fica feliz e fica arrasada, porque tá evoluindo igual um Pokémon, mas tá crescendo, né? Meu bebezinho tá crescendo, e aí você vai ficando com saudade das outras fases. E eu vou fazer uma festinha pra ele no final do dia. Uma festinha não, é um lanche só para as crianças que ele brinca aqui no prédio. Preciso sair pra resolver as coisas. E aí, como é que vocês estão? Bora? Rafa tá aí. Oi, Nai, bom dia. Eu tô com 40 semanas e tá um pouco inflamado. Faça banho de assento morno com chá de camomila. Bote umas colherzinhas de maisena, tá? Que ajuda a acalmar essa hemorroida. Agora, realmente é resolver a constipação. Tentar resolver a constipação. Eu sei o que você tá passando. Eu passei exatamente por isso. Eu ia caminhar, eu tomava coquetel, aí eu ia fazer uma caminhada. Aí quando eu chegava em casa, eu já chegava com vontade de fazer cocô. Não era que eu não tinha vontade, eu tinha vontade de fazer cocô. Eu chegava... Aí eu me trancava, aí eu dizia, olha, me deixe, me esqueça que eu existo. Aí eu me trancava, fechava a porta do meu quarto, ficava lá no banheiro, numa eterna luta. Era cada vez que eu ia fazer cocô, era um parto. E aí muitas vezes eu precisei usar também o supositório de glicerina, justamente para não forçar. Até hoje eu não sei como eu também não tive, como eu não tive hemorroida, porque realmente eu sofri demais. Foi uma coisa que me incomodou muito. E assim, eu também não ficava... Eu tentava. Quando eu via que não tinha como, aí eu ia pro supositório, porque aí eu aplicava o supositório, ficava deitada, esperava um tempo, ficava me segurando um tempão, até ver que ele já tinha derretido um pouco, que já tinha lubrificado ali a região. Aí eu ia tentar de novo, e aí geralmente conseguia, tá? Mas era muito doloroso, muito difícil. E é uma coisa que incomoda bastante, porque muda o humor da gente, a gente fica com a barriga, né, um desconforto eterno na barriga, fica com desconforto na região anal, principalmente depois que faz cocô, e por aí vai, né? Então, realmente, é tentar resolver essa constipação com todas essas medidas que eu falei aqui. Se não resolver, tentar a medicação, tentar probiótico também é uma alternativa, tá? Aquelas fibras que você dilui na água. Beber água não, se afogar em água, né? E fazer os banhos de assento para aliviar a questão da hemorroida, tá? E mistura com a contração também. Por quê? Porque a movimentação do intestino, ela estimula o útero a contrair, tá?
Então ali fica um estimulando o outro, um estimulando o outro. E aí você não sabe, chega uma hora que você não sabe se é da contração, se é do intestino, e as coisas vão se misturando realmente, tá bom? Um beijo bem grande, até quinta que vem. Quinta eu prometo que eu me organizo pra demorar mais, mas agora eu preciso sair. Beijo, beijo pra vocês. Foi ótimo mais uma vez estar aqui. Depois eu deixo a live salva, tá bom? No perfil. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Até quinta.